O rei e o anjo caído. Havia um rei que governava um reino esquecido, distante de todos os olhares e cercado por neblina constante. Seu castelo, erguido de pedra escura, dominava as colinas como uma lembrança de dias de glória que nos dias atuais já não existe. Ele vivia sozinho, sem súditos, sem conselheiros e sem amigos. O silêncio e a solidão eram seus únicos companheiros, ecoando por entre as muralhas vazias e o salão gelados. Este rei, outrora poderoso, fora consumido por seu próprio isolamento. Sua vida era uma sequência interminável de dias iguais, envoltos em um manto de melancolia. Os dias se arrastavam, e suas noites eram repletas de pesadelos. Sonhos estranhos sobre uma figura antiga, coberta por sombras e envolta em um destino trágico. O rei, embora cercado pelo vazio, não estava totalmente só. Ele sentia a presença de algo à espreita, algo poderoso e distante, que o observava das sombras. Certa noite, a neblina parecia mais espessa do que de costume, cobrindo o castelo com um manto branco quase impenetrável. No meio de seu pesadelo habitual, o rei acordou sobressaltado ao ouvir passos suaves, quase como sussurro de asas pelo ar. Intrigado e, pela primeira vez em anos, curioso, ele seguiu os sons até uma câmara antiga e abandonada no coração do castelo. Lá, diante de uma enorme janela coberta pela névoa, ele viu uma figura alta e esguia, envolta em um manto negro. Suas asas, outrora brilhantes, agora estavam partidas e sujas, como se carregassem o peso de milênios de dor e arrependimento. A figura não se virou imediatamente, mas sua presença encheu o rei com uma estranha sensação de familiaridade e tristeza. Eu estava esperando você, majestade, Disse a voz suave, embora carregada de uma melancolia eterna. Quem é você? Perguntou o rei com uma voz fraca, mas cheia de expectativa. A figura se virou, revelando um rosto pálido e belo, embora marcado por cicatrizes de batalhas, que não pertenciam ao mundo dos mortais. Seus olhos brilhavam como estrelas apagadas, e sua expressão era um misto de dor e serenidade. Fui outrora um anjo. Começou ele com uma voz suave como o vento. Não um servo, mas um guardião. Fui enviado para proteger os humanos, para guiá-los na escuridão e mantê-los longe dos perigos. Mas falei. Acreditei demais na minha própria força, no meu propósito. E quando os seres que protegia caíram em desgraça, fui condenado a cair com eles. O rei sentiu um aperto no peito. Ele reconhecia aquele sentimento. A falha, a perda, o peso da solidão. Ele, um rei sem reino, encontrava eco em cada palavra do anjo caído. Agora eu guardo os homens, mas não como antes, continuou o anjo. Minha queda foi meu castigo. Eu me escondo nas sombras, entre a névoa que envolve este castelo. Observo e protejo de longe, sem interferir diretamente. Sou um guardião condenado a nunca mais ser visto pelos que jurei proteger. O rei, sentindo uma estranha ligação com aquela criatura, aproximou-se. Por que você está aqui? Perguntou ele. O que busca em meu castelo, onde não há mais nada além de ruínas e fantasmas? O anjo sorriu tristemente. Porque você, majestade, também é um guardião caído. Um rei sem súditos, uma figura de poder presa no vazio. Assim como eu, você foi destinado a proteger algo maior, mas, em algum momento, perdeu seu caminho. Eu senti sua solidão e sua dor, e soube que devia vir até você. O rei olhou para o anjo por um longo momento, refletindo sobre as palavras. Ele sempre sentira que sua solidão era uma punição. Sua falha em proteger seu povo, em salvar seu reino da ruína, era uma ferida profunda que ele carregava, assim como o anjo carregava suas asas quebradas. Então, o que somos agora? Somos o que restou do que fomos, disse o anjo, suspirando.
mas ainda temos propósito. Mesmo nas sombras, mesmo em meio à neblina, nosso dever não desapareceu. Podemos não ser mais os guardiões gloriosos que éramos, mas ainda podemos proteger. Podemos ainda fazer algo com o que nos resta. Por um momento, o silêncio preencheu o ar, como se o tempo houvesse parado no castelo esquecido. O rei, com um coração pesado, mas agora cheio de uma nova compreensão, assentiu. E como podemos fazer isso? O anjo sorriu, um sorriso leve, como se estivesse aliviado por finalmente encontrar uma alma que compreendesse sua dor. A resposta está em nós, disse Ellie. Não importa o quão perdidos possamos estar, sempre podemos escolher proteger algo, mesmo que seja apenas uma pequena chama de esperança em meio à escuridão. De repente, o silêncio foi interrompido por um som distante. Passos. O rei virou-se para a entrada do salão e viu uma mulher que havia entrado no castelo sem ser anunciada. Seu rosto estava marcado pela angústia, e seus olhos carregavam o peso de um desespero quase insuportável. O rei olhou para o anjo, sentindo que o destino havia trazido aquela mulher até ali por um motivo. O anjo, com um olhar tranquilo, apenas assentiu, pois via esperança. Este é o momento, Majestade. Talvez este seja o primeiro passo para que nós, guardiões caídos, possamos redescobrir nosso propósito. Salve-o, salve o que resta de sua humanidade. Nem todas as luzes foram apagadas. O rei, compreendendo o que devia fazer, conduziu a mulher pelos corredores do castelo. Em algum lugar, na escuridão de sua fortaleza esquecida, havia uma criança esperando. E, ao encontrá-la, ele sabia que não apenas salvaria uma vida, mas também reacenderia uma chama há muito perdida dentro de si mesmo. O anjo observou enquanto o rei desaparecia nas sombras com a mulher, sentindo que, talvez, sua própria redenção estivesse se aproximando. Embora caído, ele ainda era um guardião, e naquele castelo envolto em neblina, a luz da esperança começava a brilhar novamente.